Canadá, o país de dimensões continentais da América, que é a 9ª maior economia do mundo, abençoado com um território extremamente rico em recursos naturais e notório por ter uma das melhores qualidades de vida do planeta. Além disso, também é considerado o país mais acolhedor do mundo para imigrantes, com 21% de sua população sendo constituída por estrangeiros. O país também possui uma alta relação diplomática e comercial com a comunidade internacional, sendo membro de diversas organizações como o G7, Comunidade Britânica de Nações e a OCDE. No entanto, apesar de ser o 2º maior país do mundo em extensão territorial, o Canadá possui uma população de apenas 37 milhões de pessoas, com uma densidade populacional de 3 habitantes por quilômetro quadrado, cerca de 7 vezes menor que a do Brasil. E nesse vídeo, vamos entender como o Canadá atingiu tamanho desenvolvimento, mesmo com 80% de seu território sendo considerado inabitável, e os motivos por trás do plano do governo canadense para o país atingir 100 milhões de habitantes em 2100. Para contextualizar a economia do Canadá atualmente, é necessário entender a história do país, pois desde sua independência dos britânicos em 1867, a base do desenvolvimento econômico canadense está atrelado à exportação de commodities, como peixes, madeira, trigo e, posteriormente, minerais, além do investimento em infraestrutura para conectar o país, mais notoriamente do sistema ferroviário. A proximidade com os Estados Unidos e a histórica relação com o Reino Unido, que antes da Segunda Guerra Mundial era o principal parceiro comercial, foram importantes para consolidar os vínculos comerciais e diplomáticos, que perduram até os dias de hoje. A colonização inglesa e a exploração desses produtos levaram à criação de instituições fortes e confiáveis, que moldaram a cultura política e social da nação, sendo o Canadá a única grande monarquia parlamentarista de todo o continente americano. Após as 2 guerras mundiais, com a consolidação dos Estados Unidos como a grande potência mundial e a destruição econômica dos países europeus, o Canadá presenciou a ascensão de um novo grande parceiro comercial, saltando suas exportações para os Estados Unidos de 39% em 1947 para 65% em 1950. E por mais que existissem expectativas de que essa dependência comercial iria mudar, com a recuperação das economias europeias e com o surgimento de novos mercados na Ásia, essas nunca se concretizaram, com os americanos representando atualmente 76% das exportações canadenses, principalmente por serem o único vizinho do Canadá e pelo fato de quase 90% da população canadense morar a uma distância de apenas 160 quilômetros dos Estados Unidos. Essa relação comercial foi reforçada ao longo dos anos, como por exemplo, com a adesão ao Tratado Norte-Americano de Livre Comércio em 1994 e atualizado em 2018, conhecido como NAFTA, formado pelos Estados Unidos, Canadá e o México. Esse tratado foi muito positivo para a economia canadense, pois a redução de barreiras alfandegárias e o aumento de circulação de bens e serviços entre os países tornaram negócios e cadeias de abastecimento mais integrados, estimulando a transferência de tecnologia e investimentos americanos. Tais fatores, junto com isenções fiscais em setores importantes e desregulações, tornaram o Canadá o 2º país mais fácil de se abrir negócio em todo o mundo, atrás apenas da Nova Zelândia, além do aumento das exportações desde a década de 90, que subiram em 9 vezes para o México e dobraram para os Estados Unidos. Na base de toda essa prosperidade canadense está a imigração, com o governo estipulando um plano de atingir 100 milhões de pessoas no país até 2100. E como o tópico de imigração é um tema tão controverso, muitos se perguntam por que um país tão bem-sucedido e com sua população desfrutando de uma das melhores qualidades de vida de todo o mundo quer triplicar sua população. No caso do Canadá, a população canadense está envelhecendo rapidamente, com uma expectativa de vida de 83 anos, e um aumento em 22% da população acima de 65 anos na última década. Além disso, a taxa de fertilidade vem caindo a cada ano,
e hoje já é uma das menores do mundo. E esses fatores levam o governo a gastar mais com previdência social e outros gastos públicos. Sendo assim, para evitar problemas no futuro e suprir a escassez de pessoas no mercado de trabalho, o governo canadense estimula a imigração, principalmente qualificada, recebendo anualmente cerca de 300 mil imigrantes. Além disso, imigrantes qualificados ajudam a aumentar a produtividade em alguns setores de trabalho e, naturalmente, aumentam a demanda por bens e serviços do país devido ao consumo, e fazem do Canadá o país com a população mais educada entre os membros da OCDE, com cerca de 56% de seu povo tendo ensino superior completo. Outra motivação por trás da imigração é a ideia de povoar o norte do país, pois apesar de ser o segundo maior país do mundo, 80% de seu território é considerado inabitável, com as 3 províncias do norte, que possuem uma área maior do que a Índia, tendo cerca de apenas 115 mil habitantes. E esse plano tem ganhado força com o crescente derretimento do gelo do Mar Ártico, que antes era impenetrável, mas vem derretendo 13% a cada década, e perdeu cerca de 95% do gelo mais espesso nos últimos 30 anos. Com isso, surge a oportunidade de explorar a região, com estimativas que o Ártico detém cerca de 22% dos recursos naturais, como petróleo e gás, inexplorados do mundo, com riquezas que podem chegar até 35 trilhões de dólares. Hoje, para a economia canadense, ainda é muito importante a exportação de commodities, pois o Canadá apresenta no seu território uma ampla variedade de recursos naturais, possuindo a 3ª maior reserva de petróleo do mundo e sendo um dos maiores produtores mundiais de ouro, urânio e chumbo. E o Canadá, diferente de muitos países ao redor do mundo, tem o desafio de enfrentar um clima extremamente hostil, com temperaturas abaixo de 20 graus Celsius no inverno, tornando necessário um alto investimento para manter a indústria competitiva, com estimativas indicando que a cada aumento de $1 canadense no preço de barril de petróleo, o PIB canadense cresce em média 1,7 bilhão de dólares. Todavia, o grande problema relacionado à dependência de recursos naturais é a volatilidade de preço das commodities no mercado internacional, porque na maioria das vezes, países com uma abundância de recursos naturais não conseguem diversificar sua economia, tendo em vista que não adotam políticas visando a diversificação, como fácil acesso ao crédito, investimento em tecnologia e educação, além do desenvolvimento de um ambiente propício para negócios e possíveis investidores. No caso do Canadá, por mais que esse setor de commodities seja muito importante, o país conseguiu realizar a transição econômica da maioria dos países desenvolvidos, saindo de uma economia baseada na exportação de matéria-prima para uma baseada em manufaturados, principalmente de automóveis e aeronaves, e então realizou outra transição para uma economia baseada nos serviços. Atualmente, o principal setor da economia canadense é o de serviços, representando cerca de 78% do PIB, e empregando 3 a cada 4 trabalhadores, sendo composto por 3 principais pilares, sendo eles a educação de alto nível, com algumas das melhores faculdades do mundo, como a Universidade de Toronto e a Universidade McGill, recebendo mais de 640 mil estudantes estrangeiros, que geram 22 bilhões de dólares anualmente. O setor imobiliário, que representa cerca de 9% do PIB e tem se tornado cada vez mais importante com o crescente fluxo de imigrantes para o país e escassez de imóveis disponíveis, que estão criando um forte ambiente especulativo no mercado imobiliário. E o turismo, recebendo 32 milhões de turistas anualmente, principalmente americanos, e gerando no total 105 bilhões de dólares, interessados na vasta natureza e cidades vibrantes. Além disso, o setor financeiro também tem destaque, com a Bolsa de Valores de Toronto sendo a 8ª maior bolsa de valores do mundo, com valor de mercado de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, principalmente impulsionada pelo setor de mineração, com 45% das empresas mundiais do setor que possuem capital aberto. Portanto,
O Canadá é um exemplo de como uma nação pode utilizar seus recursos e conexões com outros países para prosperar economicamente e deter uma das melhores qualidades de vida do mundo. Contudo, o plano para aumentar sua população pode intensificar ainda mais a concentração em grandes cidades, em vez da ideia de povoar o norte do país. Sendo assim, o Canadá precisa continuar diversificando sua economia e procurar novos acordos comerciais para manter seu desenvolvimento e relações próximas com outras economias. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.